A paz do Senhor a toda a igreja, amém? Eu cheguei aqui na igreja, já fui super bem recepcionado, pastor, como sempre, não só pelo pastor e pela pastora, mas o Francisco já até prometeu um almoço para mim. O Francisco é a esposa, então você imagina que bem, você já chega ganhando um almoço, é maravilhoso. Eu amo muito a Igreja Batista Betel, estou muito feliz por mais uma noite estar aqui. Agradeço a Deus imensamente a oportunidade de transmitir a palavra dele e mais ainda de transmitir a sabedoria dele. Eu não sou sábio, eu não sou inteligente, mas Deus é, e a palavra dele sim. E quando nós lemos e promulgamos e proclamamos e publicamos a palavra dele, nós estamos falando da sabedoria divina. Quero agradecer a minha mãe em especial hoje, que é um dia maravilhoso, que é o Dia das Mães, agradecer ela por ter me levado a Jesus Cristo, porque eu só conheço Jesus e eu só prego de tanto que ela insistiu, porque teve uma época na minha vida que eu não estava mais nem um pouco a fim de pregar, e eu lembro, pastor, que eu falei assim: mãe, vamos fazer um acordo então, de tanto que ela infernizava. Eu falei, vamos fazer assim, eu vou pregar 2 vezes por mês, eu prego em uma igreja, eu prego aqui e ali, e daí você para de marcar a igreja, para de pedir para eu pregar e chega. É naquela época, quando você é jovem, tem 15, 16, 17 anos e não quer obedecer aos pais, não quer ouvir o conselho. Graças a Deus que Deus deu a ela uma sabedoria, uma capacidade para nos conseguir manter-nos na palavra de Deus. Mas infelizmente muitos filhos, e nem é culpa dos pais muitas das vezes, tomam a decisão de abandonar o conselho dos pais. E lembra de uma coisa, não adianta nada você ser filho de Davi. Você pode escolher ser Salomão ou Absalão. Absalão morreu e foi morto pelo exército do próprio pai, mas ele era filho de Davi, mas ele não admirava Davi. Salomão era filho de Davi e não só admirava Davi, como o texto que eu leio todo segundo domingo aqui foi escrito por Davi. Coloca pra gente em Provérbios capítulo 4, versículo 1. Queria também agradecer a presença da Isabela, que veio através da transmissão ao vivo. Muito obrigado, Deus te abençoe. Muito obrigado a Vândia também, que está aqui presente conosco, todos os demais que vieram, as pessoas que têm um carinho muito grande, em primeiro lugar, pela palavra de Deus e por aprender e ouvir do Senhor. Nada melhor do que nós crescermos na sabedoria divina. Que Deus transforme a sua vida nessa noite, e que hoje seja o dia mais pobre, mais fraco e mais triste da tua vida, porque a partir de hoje você somente será feliz, rico, próspero, alegre e terá uma família e uma vida transformada. Provérbios capítulo 4, versículo 1. Vocês vão lembrar a hora que a gente chegar no versículo 7. Diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, Salomão falando, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, o pai dele era Davi. Ele, Davi, me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá, ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui, e pausa nesse versículo, para adquirir entendimento. Na versão Almeida Revista e Corrigida, que é a mais próxima brasileira da Septuaginta, diz: adquire sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Esse texto e esse conselho veio diretamente de Davi. Essa é a maior prova de que um filho pode escolher honrar ou desrespeitar o pai. Eu gostaria de te dizer que se você tivesse um pastor maravilhoso como o pastor Aldanei, se você tivesse um mentor maravilhoso como Jesus Cristo, você seria uma pessoa maravilhosa, mas não é o caso. Judas e João tinham o mesmo mentor, era Jesus Cristo. João abraçou e viu a cidade santa antes mesmo de morrer. Ele escreveu o Apocalipse. Judas se suicidou porque foi mandar matar Jesus. Davi tinha como filho Salomão e Absalão. Salomão tinha um filho chamado Roboão. Por mais que Salomão fosse tão sábio, o filho dele abandonou todos os conselhos dele. Então eu agradeço imensamente a Deus pela vida da minha mãe. Agradeço a Deus pelo discernimento que Ele conseguiu colocar na mente dela, de modo a nos mantermos na palavra de Deus. Embora seja certo de que em última instância a decisão é nossa. E você que está ouvindo essa mensagem, tome ciência disso. Seu pai pode ficar em cima de você,
Ele pode corrigir você, ensinar o filho no caminho que deve andar, para até quando ficar velho dele não se desviar. Mas a Bíblia não ensina somente isso. A Bíblia nos diz, não precisa abrir nem colocar na tela nada, para a gente até não perder a atenção, mas em Provérbios capítulo 10, versículo 1 diz, Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. O filho louco, não o pai do filho louco, é o filho louco. Se você for um filho que decidiu abandonar os ensinamentos de Deus para a tua vida, a decisão é tua. E é disso que nós vamos falar hoje. O pastor até mencionou o tema da mensagem, não precisa nem dizer, é sobre sabedoria, mas homens poderosos. E quando eu digo homens poderosos, é homens e mulheres poderosos. Lembre sempre, você toma as decisões na sua vida. Existem jovens que entram na universidade, por exemplo, e eu até estava ouvindo alguns especialistas dizendo isso, entram fazer faculdade de física e química, e de repente começa a ouvir um monte de professor metida besta lá, que se acham os espertões, os donos do conhecimento, e fala: quer saber, esse negócio de evangelho, eu acho que eu vou ter que começar a repensar isso aí, parece que não é bem assim não. E nem adquirem sequer o conhecimento sobre as ciências que eles estão estudando, e começam a questionar a existência do Deus que criou eles mesmos. Eu vi um vídeo, e eu compartilhei ele inclusive na internet, um homem muito inteligente nos Estados Unidos, muito inteligente. Ele vai nas universidades, eu não sei se você chegou a assistir esse vídeo, ele chega nas faculdades, é um filminho de 40 minutos, e em 1 minuto ele faz uma contagem no trailer, quando ele está divulgando o vídeo dele. Em 1 minuto e 40 segundos ele vai convertendo ateu por ateu. Ele chega na faculdade e pergunta: você acredita em Deus? Não. Você é o quê? Não, eu estudo biologia. E por quê? Não, porque Deus não existe, tal. E ele conversa 1 minuto e 40 segundos. E aquela pessoa ali recebe Jesus como único e suficiente Salvador. E isso de fato aconteceu. Porque muitos jovens estão sendo cegados, estão abandonando o que os pais ensinaram, o que a mãe ensinou, porque ouviu um amiguinho, porque ouviu um colega, porque ouviu um colega de trabalho, porque ouviu o patrão falar alguma coisa, e esquece tudo que Deus te deu. Como o pastor falou, Deus é dono de tudo. Deus é dono do céu, Deus é dono da terra. E em Salmo 115, versículo 16, diz que Ele, sendo dono da terra, deixou a terra para que nós cuidássemos dela. Deus, proprietário da terra, concedeu a nós a terra para governarmos ela. E essa é uma das grandes razões porque nós devemos ouvir o conselho de um pai, não abandonar os ensinamentos da mãe e andar nos caminhos do Senhor. Porque senão, quando você passar os tempos da tua vida e você se encontrar perdido e frustrado, saiba que tudo o que aconteceu é fruto das tuas decisões. Foi você que escolheu vir aqui no culto hoje, ninguém te forçou. Pelo menos se você já é pai, se você já é adulto, ninguém te forçou, ninguém te obrigou a vir aqui. Não foi um anjo na tua casa e falou: vamos lá na igreja. Não, é uma decisão tua. Esse é o livre-arbítrio, essa é a capacidade de tomar decisões que Deus colocou em nossa vida. E falar sobre sabedoria nada mais é do que falar sobre decisões. Sabedoria é você conseguir antecipar a consequência de uma decisão. Se eu for tomar a decisão de fazer essa faculdade, de fazer a universidade, estudar direito ou estudar matemática, qual vai ser as consequências disso na minha vida? Sabedoria é você ter essa resposta, é você conseguir antecipar as consequências. Se eu falar assim em uma entrevista de emprego, quais serão as consequências dessa atitude minha? Sabedoria é você ter essas respostas. Eu até pedi para a moça que fica no computador lá no fundo, já não aguento, só um segundinho. Eu dei uma imagem para ela de uma série de conceitos, de um modo simples, como nós podemos conhecer o nosso caráter. Como que eu consigo saber se você é bom caráter ou não? E como que você sabe se eu sou uma pessoa de bom caráter ou não? Ah, você não rouba, você não mata, você não mente. Ah, então você é bom caráter. Existem algumas 4, 5 regras simples e princípios. Se você observar em qualquer pessoa, você conseguirá notar se ela é ou não um bom caráter. E isso você só adquire com a prática da sabedoria. É você conversar. Quando eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Mike, inclusive essas frases são dele. Quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele olhou e falou que disse que em 5 minutos de conversa com uma pessoa, ele consegue descobrir se aquela pessoa está mal intencionada ou bem intencionada. Imagina que bom se você chegar para comprar um carro e falar: esse vendedor está passando a conversa em mim. Ou então você chegar para comprar alguma coisa e o vendedor perceber: esse cliente está tentando me enganar para roubar o meu emprego. Imagina que maravilhoso você desenvolver essa capacidade, e é ela que nós conseguimos desenvolver com sabedoria.
Mas para isso, nós precisamos primeiramente entender o que é sabedoria, como buscar a sabedoria, como ir atrás dela. Sabedoria é a coisa principal. Sabedoria é você discernir o bem do mal. É você tomar a decisão na terra que Jesus tomaria no teu lugar. É você não abandonar Deus porque você ouviu um colega teu falar alguma coisa. A música que nós ouvimos determina o que nós sentimos. E o que nós sentimos determina o que nós fazemos. Quer uma prova disso? Tem vezes que eu estou em casa e eu olho, minha mãe às vezes mandou fazer um bolo bem doce. E tá à noite, a hora que eu passo, eu olho aquele bolo, eu falo, pronto, fui pego. Eu vou lá, pego aquele bolo, como. Eu não aguento de vontade, como um pedaço daquele bolo. Eu falo, é bom eu sair rápido daqui. Esses dias eu até tirei uma vasilha de doce de perto. Falei, porque senão eu vou comer esses doces. E muitos de nós passamos por isso em várias situações. Por exemplo, tem mulher que se entrar num shopping, volta cheio de sacola para casa, porque ela não se aguenta. Então é melhor não ir para o shopping. Tem alguns que não aguentam ver uma geladeira, não aguentam ver um chocolate ou um carro. Se o vizinho trocou de carro, ele tem que trocar o carro. Porque o que você vê, o que passa nos seus olhos, determina o que você sente. E quando você sente alguma coisa, isso começa a impulsionar as tuas decisões. E ela se torna uma força que move você a tomar uma ou outra decisão. O impulso é quando você não controla essa decisão. E o equilíbrio, a maturidade, é quando você controla essa decisão. Sabe por que isso é tão sério? De tão sério que é isso, Davi, nos Salmos, não precisa abrir sua Bíblia, mas Davi no Salmo 101, ele disse bem assim, versículo 3, Salmo 101, versículo 3, não porei coisa má diante dos meus olhos, não porei coisa má diante dos meus olhos. São decisões simples que você escolhe tomar na tua vida, que vão definindo o teu dia a dia. Coloca pra gente a frase lá olha só, essas são frases que eu aprendi do Dr. Mike. Está o meu nome embaixo, mas não é eu o autor da frase, é só o site. Nosso caráter é definido pela nossa reação a uma autoridade, reação a um presente, reação à correção, reação aos próprios erros, reação a alguém em dor, reação à instrução e reação à grandeza. Deixa a imagem aqui. Olha a primeira frase, reação a uma autoridade. A primeira autoridade que Deus constituiu na tua vida é o teu pai e a tua mãe. Eu poderia citar várias autoridades na tua vida, o teu patrão, eu poderia citar um juiz, por exemplo, no momento em que ele é a autoridade, um policial no momento em que ele é a autoridade. Como que você reage perante os teus pais? Eu chamo meu pai, velho, o que você está fazendo? Você não sabe reagir a uma autoridade. Como que você reage ao conselho do teu pai ou da tua mãe, ou do teu patrão, ou de alguém que está superior a você? Isso mostra para mim quem você é. E se eu estiver conversando com você, uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu converso com uma pessoa é perguntar bem assim, e o teu pai e tua mãe? Meu pai, aí eu já começo a perceber na hora quem é aquela pessoa. Dependendo da forma com que ela fala dos pais. Você imagina, se o teu namorado não trata bem o pai dele, imagina você. O pai dele manda nele, o pai dele dá comida para ele, ele está debaixo da casa do pai dele. Agora imagina a hora que você estiver debaixo da casa dele. Ai de você, porque se ele briga ou bate na mãe, ele mata você. Se eu não souber obedecer uma autoridade, quanto mais eu respeitarei as outras pessoas que estão ao meu redor e ao meu lado. Por isso, para observar o caráter de uma pessoa, analise a reação que ela tem a uma autoridade, a reação a um presente. E eu já citei esse exemplo várias vezes. Ontem mesmo a gente estava ministrando sobre sabedoria também. Eu estava contando aquela história que eu citei no mês passado sobre Abigail, que Abigail vem correndo para Davi, entrega um presente. E inclusive é verdade, mas eu até brinquei que depois que Abigail entrega, o marido dela morre, Davi se apaixona por ela e casa com ela. Mas Abigail acalmou Davi, que vinha vindo com arma, com espada para matar Nabal, que era o marido dela, por causa de um presente. Ela correu com um presente. Davi falou, por causa disso eu não vou matar as crianças, eu não vou matar Nabal, eu não vou matar ninguém. Eu ia cometer um mal muito grande com o que eu tinha proposto no meu coração. Ainda bem que você me trouxe esse presente. Em Gênesis, Jacó fala bem assim para os amigos dele, divide o povo, e eu vou com um pouco do povo que está aqui comigo perante Esaú, só que eu vou com um presente para Esaú, porque se ele decidir nos matar, mata só um pouco, o resto escapou. Agora vamos ver se eu consigo acalmar ele com um presente. Aí ele vai e entrega um presente a Esaú. Esaú perdoa ele, abraça ele, eles se dão bem novamente. Agora já teve pessoas para quem eu entreguei presentes, inclusive em um livro do Guilherme Shelby, eu não sei se o pastor tem aqui na igreja, é um promotor de justiça. Ele escreve e ele alerta a erros pequenos que a gente pode cometer no dia a dia, tentando ser bons.
Por exemplo, às vezes você tem uma empregada doméstica, uma pessoa que trabalha na tua casa para você, você paga o salário dela, e você fala, tem algumas roupas que eu não quero mais, eu vou entregar essa minha empregada. Se ela for uma pessoa, a depender da reação que ela tiver, você vai conhecer o caráter dela. Algumas pessoas, e o próprio Guilherme ensina isso no livro, algumas pessoas não sabem receber presente. Ela olha, você está pensando o quê? Que eu não tenho dinheiro para comprar? Só porque está velho você está me dando? Ou porque não serve mais você vai me dar? Isso acontece. Você com boa intenção em ajudar, falar, eu não uso mais essas roupas, eu vou entregá-las, vou dar de presente para ela ou para alguém mais do meu lado. Se você não sabe reagir a um presente, isso revela o teu caráter. E eu já entreguei o mesmo presente para 2 pessoas. Uma pessoa eu fiquei morrendo de vontade de entregar de novo. E a Alana, que ela é testemunha, tem uma pessoa que eu entreguei um presente que eu estou com vontade de mandar outro, só para receber o agradecimento do jeito que ela me agradeceu novamente. É maravilhoso você presentear, mas revela o teu caráter, a forma com que você recebe um presente, a tua reação à correção. Essa é fascinante, nós já falamos aqui, pregamos uma vez só sobre crítica. A crítica é igual um balde cheio de água, areia e ouro. Se eu chegar em você e jogar esse balde na sua cara, vai machucar, porque a água bate forte no seu rosto. Aí entra aquela areia dentro do olho, te irrita. Só que caiu o ouro ali junto. O balde tinha água, areia e ouro. Essa é quando nós ouvimos uma crítica que ela vem ou mal intencionada, ou com grosseria, ou às vezes a pessoa não consegue colocar as palavras direito. Sabe aquela esposa que fala assim, você sempre faz isso, você nunca me beija. Aí você fala, eu beijei você ontem, como que eu nunca te abraço? Esse é o típico exemplo do exagero. E claro, porque as mulheres são emotivas, elas cometem esses exageros, os homens cometem outros, e que também são graves. Então não é para os homens se empolgarem, porque nós cometemos uma série deles. Inclusive, muitas vezes não sabemos amar a esposa. Tanto é que um dos conselhos do apóstolo Paulo é que o homem ame a igreja, ame a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida, de fazer o que for necessário para trazer alegria no seu ambiente. Mas o exagero é a parte da crítica que é a água do balde, machuca. A pessoa exagerou, falou que você nunca tratou ela bem, que você é a pior desgraça na empresa, que você é o pior funcionário, o pior aluno. Einstein, você não é bom em matemática, você não vai ser nada. É o exagero. A areia é aquela irritação com as palavras que a pessoa usa, quando ela te ofende, ou ela te xinga, ou ela usa palavras pesadas que te machucam. Só que se você for uma pessoa sábia, você ignora isso. Claro que não é fácil, mas você ignora o exagero, as palavras maldosas, e você vai atrás do ouro. Você fala, escuta, espera um pouco, realmente eu estou beijando menos a minha esposa, realmente eu nunca falei eu te amo para o meu filho ou para minha mãe. É verdade, eu não estou tratando bem os funcionários na empresa, eu não estou estudando para as provas, por isso eu estou indo mal. Isso incomodou o professor, ele exagerou, ele falou isso que não era, mas existe algo que eu preciso arrumar. O modo com que você recebe uma correção revela para mim o teu caráter. Se eu te corrigisse, qual seria a tua reação? De combate ou de recepção? Eu não preciso ouvir o tolo. Provérbios 23, 9. Não fales aos ouvidos do tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Mas se o meu pai me corrigir, como que eu vou reagir? Muitos têm o pai vivo. Quem me dera se eu pudesse ter o meu pai para me corrigir, para poder me dar orientação. Graças a Deus eu tenho minha mãe. E você que tem os dois? Ou você que tem um emprego e tem um patrão que pode te ajudar a mostrar os teus erros? Ou um cliente que vem e critica o comportamento da empresa, mas você não sabe receber a correção. Uma vez eu fui fazer uma crítica sem ofensa nenhuma, mas eu fui apontar um erro numa empresa. Não era apontar um erro, eu fiquei descontente com alguma coisa e comentei. Imediatamente o que eu recebi não foi uma afronta nada, mas foi um monte de justificativa. Não, você sabe por que aconteceu isso? Por isso. Você fala para a pessoa que trabalha para você, viu? Eu não gosto que coloque o copo aqui. Coloca o copo toda vez aqui. Não, mas sabe por que eu coloquei ali? Porque aquela hora que eu estava limpando, o pano estava assim. E você fala, eu não quero saber por que eu estou pedindo. Estou te apresentando uma correção. Coloca o copo no lugar certo. O modo com que você recebe uma correção mostra para mim, mostra para as pessoas que estão ao teu redor qual o teu caráter. A forma com que você reage aos próprios erros. Se você errar, você fica o machão, o bravo. Isso acontece muito com o jovem, quando erra não assume o erro. Ou você reconhece os seus erros. A reação a alguém em dor é exatamente a parábola do bom samaritano que o pastor colocou aqui. Quem é o que tinha melhor caráter? Aqueles judeus que estavam passando, o levita, o judeu que passou e fez pouco caso? Ou o samaritano que supostamente era o inimigo do homem enfermo e cuidou dele? Quem era bom caráter? Qual que foi a reação do samaritano àquela pessoa que estava sofrendo?
A reação dele provou que ele é bom caráter. A reação que você tem quando alguém fala assim para você: pai, eu estou muito mal, eu não sei o que fazer. Como que você reage? Quando alguém te fala bem assim: eu estou sofrendo de depressão, de tristeza, de dor, eu perdi alguém, eu estou com o casamento destruído, eu perdi meu dinheiro, eu perdi meu emprego, eu não sei o que fazer. Como que você reage? Você sente uma dor e uma vontade de ajudar ou não? Isso mostra o teu caráter. A reação à instrução, que é quase semelhante à reação à correção. Se alguém vem e te instrui, coloca conselhos em você, como que você reage a isso? E a reação à grandeza. A reação à grandeza é interessante. Tem pessoas que, se elas conquistam o poder, elas mudam completamente quem elas são. Eu já conheci pessoas assim. Claro, ainda bem que eu não conheci muitos, mas eu já conheci, por exemplo, pessoas que se tornaram policial e mudou completamente o comportamento, a amizade, porque eles assumiram um papel de poder. Se você hoje se tornasse um juiz, ou um médico renomado, ou se você ganhasse muito dinheiro hoje, qual seria a tua reação? Uma reação de humildade ou uma reação de orgulho? Isso revela o teu caráter. Vocês perceberam que são passos e detalhes pequenos sobre sabedoria, que se nós não nos atentarmos, se nós nos atentarmos, nós conseguimos na hora pegar uma pessoa mau caráter e ficar longe dela? Paulo, eu não posso ficar longe das pessoas, eu tenho que ficar perto, porque a Bíblia nos ensina a amar o próximo. Olha o que diz em Salmos capítulo 26, versículo 4. Não precisa abrir a Bíblia. Em Salmos capítulo 26, versículo 4 diz: não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com homens dissimulados. Eu também não vou. Ah, mas Jesus, ele amava os pecadores e aqueles que estavam prontos a mudarem, mas ele fugia dos fariseus. Jesus fugia dos fariseus, porque os fariseus eram dissimulados, eles não queriam transformação, eles não queriam ajuda. Eu estou com o coração aberto a ajudar o maior traficante do mundo, desde que eu saiba que ele queira ajuda, porque o Espírito Santo, quando você tem ele, testifica dentro de você. E eu vou te falar uma coisa, eu já dei esse exemplo, mas a repetição, ela é uma das formas de nós memorizarmos, e de tão importante que é isso, eu vou falar mais uma vez. Imagina se eu desse uma pedra de ouro maciço, uma pedra até grande, que valesse 500 mil reais na tua mão, na mão de cada um que está aqui. Eu vou passando e vou distribuindo. Pode ficar tranquilo que hoje à noite você não sai com essa pedra, mas é um exemplo. Eu te dou essa pedra e te dou também um estilingue na mão. Você ia ali na janela pegar o estilingue e jogar fora a pedra? Ou você ia guardar e falar: agora eu vou pagar todas as minhas contas, agora eu consigo comprar uma casa nova, pagar aquele bendito que não para de me cobrar, agora eu consigo resolver aquele problema, e você quita um monte de problemas? Ou você ia pegar a pedrinha e jogar pela janela? Porque eu também te dei um estilingue. Coloca na tela pra gente Provérbios capítulo 26, versículo 8. Olha o que diz o texto. Essa é a maior prova de que nós temos sim que estudar essas reações para sabermos em quem investir e em quem não investir. Como o que ata a pedra na funda, em algumas versões, como quem prende uma pedra preciosa em uma funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Provérbios capítulo 26, versículo 8. Esse é um exemplo bom para você gravar, porque é algo que você visualiza. 26, 8. Como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que concede honra ao tolo. Não é para você conceder honra ao tolo. Você vai gastar o teu tempo em quem não acredita em você. Eu não vou gastar o meu tempo com pessoas que não querem me ouvir. Eu não vou gastar o meu dia, eu não vou almoçar com o Francisco. Por que eu vou passar o meu dia eu almoçar com uma pessoa que não crê em mim e quer o meu mal? Eu vou passar o meu tempo na Igreja Batista Betel, com a minha mãe, com pessoas que estão dispostas a aprender e me ajudar. Tem pessoas a quem eu não vou ensinar, mas eu vou aprender delas. E eu preciso ter pessoas de quem eu aprendo. Pessoas, não, eu quero estar com esse homem, eu quero estar com essa mulher, porque eu ajudo ele. Eu quero estar com esse homem, eu quero estar com essa mulher, porque eu aprendo dele, eu aprendo dela. E esse é o propósito para o qual Deus nos fez na terra. Por isso que é importante estudarmos aquelas reações, para descobrirmos quem é bom e mau caráter, em quem investir, em quem não investir. Paulo, mas Deus não cuida de tudo para nós? Deus não está no controle? Deus não está no controle, Deus nos deu o controle. Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Domine ele sobre os céus, sobre as aves, domine ele sobre os peixes debaixo da terra, debaixo do mar. Domine ele sobre as aves no céu, sobre a terra, sobre todos os animais que se arrastam e sobre toda a terra. Deus nos deu o domínio de toda a terra, e é por isso que nós precisamos tomar decisões. Se Deus estivesse no controle,
e uma criança fosse estuprada, era para você aplaudir. Se Deus estivesse no controle e um homem bêbado batesse no teu carro e matasse o teu filho, você deveria ficar feliz, porque era Deus. Se Deus estivesse no controle, não tinha fome na África. E se Deus estivesse no controle da terra, o céu é uma tragédia. Porque você imagina, a terra tem um monte de assassinatos, tem terrorismo, tem morte, tem homicídio, tem suicídio, tem tudo, tem drogas, e Deus está no controle. Imagina então como é o céu. Deus não está, Ele nos deu, e é por isso que está um caos. Mas como o pastor, isso está em Salmo 115:16, que é o que eu mencionei no começo. Deus tem o controle de tudo. Deus intervém quando é necessário e quando Ele entende por bem. Mas Ele nos deu a capacidade de tomarmos decisões aqui na terra. E eu sempre gosto de uma ilustração, e se você acompanha, você já viu. Imagina que tem duas crianças no telhado, e o pai está lá embaixo, e o pai grita para o filho: filho, pode pular que o papai vai te pegar. Tem duas, um está na frente do outro, lá em cima do telhado. Aí um olha, e o pai: pode pular que eu te pego, filho. E o filho, com medo, apreensivo, pula. Aí o pai pega ele. Aí o outro olha, e o outro vai muito mais rápido do que o primeiro, porque ele já viu que o primeiro pulou e deu tudo certo, então ele não vai morrer. Inclusive os pinguins fazem isso, eles empurram o outro. Se ele morrer, eles não vão. É verdade isso. Se o que está na frente morre, ele não vai. Eles não são racionais como nós, né? Agora você olhou, o primeiro filho que pulou é o que provou mais amor. Qual provou mais amor? O que pulou sem saber se ia dar certo, ou o que pulou já presumindo que ia dar certo porque ele viu o primeiro dando certo? Seria muito fácil acreditar em Deus se Deus falasse assim: ó, venham aqui em Israel no lugar X e Y que eu estou aqui, eu vou bater um papo com você, tá aqui, eu vou dar um livro, eu vou assinar para você. Seria muito fácil crer em Deus assim, seria muito simples isso. Mas o que Deus quer é que você pula acreditando que Ele vai te pegar, porque aí a hora que chegar no dia da salvação, Ele vai falar: ó, você não acreditou em mim, e você acreditou em mim. O tempo que nós estamos aqui na terra é simplesmente o tempo de você mostrar a Deus que você acredita ou não nele. As nossas decisões é que estão definindo a nossa vida. Os pontos que eu trouxe hoje de homens poderosos, claro, para tudo isso nós precisamos. Quem é um homem poderoso? É um homem sábio, é um homem que sabe tomar decisões, é uma mulher que sabe tomar decisões. Se você quer agradar quem está do teu lado, se torne uma pessoa sábia. E ouvindo o testemunho de Stephen K. Scott, ele ensina que depois de alguns anos lendo todos os dias um capítulo do livro de Provérbios, ele desenvolveu estratégias que fez com que ele se tornasse de um homem pobre, que perdeu 9 empregos, para um homem milionário que ganha 2 milhões por mês. Por quê? Porque ele simplesmente decidiu acreditar na palavra de Deus. Tem muitos homens ímpios e pecadores seguindo o que a Bíblia ensina em Provérbios, e nós cristãos não estamos seguindo. Um homem poderoso é uma pessoa, eu até quero ler esse texto, coloca para a gente em Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Esse texto de Daniel me impressiona, porque ele era um homem de decisão, e nós precisamos. Se você quer ser um homem poderoso, uma mulher poderosa, seja uma pessoa de decisão, decida e que nada te pare. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, nessa época, tinha mais ou menos entre 15 e 17 anos de idade. Ele foi levado para a Babilônia. Imagina que hoje o exército lá da Síria ataca o Brasil e leva um monte de gente daqui da igreja Betel para a Síria, preso. E eles pegam os sábios, os inteligentes, os espertos, os jovens, 15, 18, 20 anos, e leva tudo para a Síria. Aí você chega lá numa terra perdido, e tem um reizão lá, um gordão, um chefão, que manda em tudo. E ele fala: eu quero que você agora coma isso tudo aqui, que é bom, porque vocês têm que ficar bem inteligentes para me ajudar aqui no reino. É o que Nabucodonosor fez. A Babilônia atacou o povo de Israel. Davi foi levado cativo. Davi era um homem jovem e sábio, e Nabucodonosor quis investir nele. Só que Daniel, no texto que nós lemos, ele decidiu, capítulo 1, versículo 8, Daniel assentou em seu coração não se contaminar. Sabe o que é mais maravilhoso ainda para mim na história de Daniel? Se você continuar lendo o livro de Daniel, principalmente no capítulo 3, no capítulo 6 e 3, Daniel, quando é levado para
Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Ananias, Azarias e Misael, quando eles são levados na presença do rei, e o rei fala bem assim: ó, é o seguinte, vocês se recusaram a se prostrar perante a imagem que eu fiz, era para adorar, e quem não adorasse ia ser jogado na fornalha de fogo ardente. Agora eu vou dar mais uma chance para vocês três, vai ou não vai adorar? Porque vocês vão ser jogados, e a fornalha fervendo. Sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego responde? Fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus vai nos livrar dessa fornalha de fogo. Só que essa não é a parte bonita, a parte bonita é o que vem na sequência. E se ele não nos livrar, também fique sabendo que nós não vamos adorar a tua imagem. Olha a fé desses três homens. Fique sabendo, professor, que se você me reprovar, eu não vou abrir mão do meu Deus. E na verdade eu nem vou reprovar, mas se eu reprovar, eu não abro mão do meu Deus. Um dia eu estava na sala de aula e o professor atacou a nossa fé, o cristianismo, só que foi um ataque bonito e elegante. Ele pegou e falou bem assim: olha gente, e eu quando falava assim de religião, eu começava a ficar louco de dentro da sala de aula, vinha assim eu ficava importunado, e ele falou: você pode ter a tua fé, e quando começa essa conversa, você se prepara, você pode ter tua fé, não tem problema, mas nós temos que entender que muitas vezes os dogmas religiosos ferem direitos humanos, mas nem por isso você precisa deixar de ter tua fé. Aí eu pensei, então você está me chamando de burro, porque eu estou acreditando na Bíblia que fere um monte de direitos humanos, que faz mal para todo mundo, mas eu posso continuar. Eu pensei, eu falei, não, essa não vai passar. Falei, professor, eu tenho uma objeção. Aí ele, o que é? Eu falei, olha professor, eu vou ser bem sincero, eu entendi que o professor falou de um monte de religião, não conheço as outras, mas eu só quero fazer um destaque. No cristianismo não tem isso. O cristianismo, nenhum dogma, nenhum ponto, nenhuma verdade, nenhum posicionamento bíblico do cristianismo fere qualquer direitos humanos. Aí ele ficou irritado. Não, mas eu não estou falando do cristianismo. Eu falei, mas eu estou. Você falou de religião, o cristianismo é uma religião e eu não concordo com isso, e eu quero que você me mostre então. Aí ele, não Paulo, não sei o quê, mas aí ele encerra e fala, olha, eu entendi o Paulo, mas eu só falei de todas as religiões. Eu falei, eu entendi o professor, eu também só falei do cristianismo. O que é isso? Por mais que pareça muitas vezes, diante de uma situação que você está vivendo, que você está sendo afrontado e pareça difícil, você precisa se posicionar, você precisa dizer no Deus em que você crê e naquilo que você acredita, ainda que custe a tua vida. Nós não vamos adorar a tua imagem, e o nosso Deus vai nos livrar, e pode saber que se ele não livrar, eu também não vou adorar. Então você pode me jogar. Jogaram e eles foram salvos, você sabe da história. O que Daniel mostra nessa história? O que a gente aprende com Daniel? Que Daniel era um homem de decisão. Daniel decidiu não se contaminar. Eu não vou comer essas porcarias da Babilônia, eu não vou. E ele pediu para o eunuco, concedeu. Na verdade, se você continuar lendo a historinha, Daniel depois se torna mais bem afeiçoado do que os demais. A aparência dele se torna mais bonita e ele mais capacitado e inteligente do que os que comeram aquelas iguarias do rei, porque ele tomou uma decisão. O objetivo nosso nessa noite é tomarmos uma decisão. Qual decisão que eu posso tomar? Parar de tratar a tua esposa mal. Qual decisão que eu posso tomar? Coloca pra gente. Não, na verdade não precisa pôr o texto. Em Provérbios 29:18 diz que aonde não há a palavra revelação ou profecia, em algumas versões, nós vemos, se for analisada do hebraico, bem como na King James, significa visão. Aonde não há visão, os planos fracassam. Aonde não há visão, os planos fracassam. Eu vou repetir, aonde não há visão, os planos fracassam. Você sabia que um estudo provou e demonstrou que quando você escreve os teus sonhos, a chance de alcançar aumenta 90 vezes? 90 vezes? Quando você pega uma caneta e escreve o que você sonha, porque mais vale uma caneta pequena do que uma grande memória. Infelizmente, se você, por exemplo, não anotar, por exemplo, pontos importantes dessa mensagem, a chance de você esquecer dela daqui um mês não, daqui 75 horas é imensa. E eu te perguntar, fala para mim 70% da mensagem, não, eu só lembro de uma história ou outra, eu não lembro muito bem, você vai lembrar de poucos pontos, porque a nossa cabeça ela foi feita para a criatividade e não para a memorização. Deus, e a Bíblia nos ensina em Provérbios 29:18, que quando você escreve, quando você adquire uma visão, isso em Isaías 8, em Daniel capítulo 3, em Jeremias, a Bíblia em si foi escrita. Deus diz a Daniel, escreve e sela o livro. Deus diz a João,
Abacuque capítulo 2 escreve a visão e torna bem clara para que aquele que passando corre consiga lê-la e ela seja legível. Quando você escreve, quando você adquire uma visão, as chances de você alcançar aumentam 90 vezes. E você não precisa ser crente para isso acontecer. Eu já contei que o dono da rede de hotéis Hilton pegou uma folha com a foto de um hotel e colocou debaixo da mesa dele, porque ele queria ser dono de um hotel, e ele se tornou dono de hotel Hilton. O dono do McDonald's, quando ele teve o Ray Kroc, que é o nome do homem que comprou a rede dos irmãos McDonald's, esses irmãos ficaram com a menor parte, ele ficou com a maior. Ele escreve que ele viu um arco bem grande, de um M assim, espalhado em todas as cidades dos Estados Unidos. Ele adquiriu uma visão, e está na Bíblia. Ele não precisava nem ser crente para ter adquirido essa visão, mas ele seguiu uma lei de Deus. E qual que eu passo hoje para você? Seja uma pessoa de decisão, adquira uma visão, observe as pessoas e o caráter daqueles que estão do teu lado, não se associe com homens maus, se distancie de pessoas que prejudicam a tua vida e que fazem mal para você. Você não vai convertê-las, porque existem aqueles que pecaram contra o Espírito Santo, que fecharam os olhos a ponto de não mais receberem o Evangelho e não mais aceitarem a palavra de Deus. Existem pessoas que vão te procurar para te causar mal, e eu acho fascinante, não precisa abrir sua Bíblia, mas em Provérbios 26, 24 diz: aquele que te aborrece dissimula com seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando ele vier, agora é sério, Provérbios 26, 25, quando ele vier e te suplicar com a sua voz suave, não confies nele, porque esconde 7 abominações no seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com um engano, sua malícia será revelada perante toda a congregação. Teve uma série de pessoas, eu já passei por isso que eu sou novo, mas teve uma série de pessoas que se eu já passei por isso, imagina você que está aqui. Quem já foi enganado por alguém? Ergue a mão. Alguém passou a conversa e, nossa, caí que nem um pato. Olha quanta gente, quase a maioria. E acontece isso, sabe por quê? Porque nós muitas vezes, não estou dizendo que é a regra, e nem estou falando somente de mim, mas nós muitas vezes partimos do bom pressuposto. Não, eu acho que ele é um cara bom. Bobagem tua. Salomão diz: observe quem são essas pessoas, ainda que ele venha com palavras doces e suaves. Paulo, você tem um ministério tão bonito, palavras de sabedoria, e eu, o que você está querendo? Você já fica esperto. Alguém chegar para você e falar bem assim: nossa, como você emagreceu. Se for uma mulher falando isso para você, então você fica esperta, porque é difícil, são difíceis pessoas assim, pessoas boas e bom caráter. Sabe por que eu falo isso? Porque isso é bíblico. Provérbios capítulo 20, versículo 6, não é eu que estou dizendo que é difícil. Olha o que fala o texto: cada qual entre os homens apregoa sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Coloca para a gente esse texto, Provérbios capítulo 20, versículo 6, não é eu que estou falando. Por isso, observe o comportamento e as reações das pessoas, igual aquelas frases que a gente colocou aqui no começo. Como que você está reagindo? Dá um conselho para a pessoa e vê como que ela reage. Pergunta do pai dela e vê como que ela reage. Observa ela quando ela está perante alguma oportunidade grande, quando alguma coisa grande está para acontecer na vida dela. Provérbios capítulo 20, versículo 6. Provérbios 26. Eu não sei se vai dar para colocar na tela. Não tem problema, mas o texto diz, Provérbios 26, cada qual entre os homens apregoa sua beneficência, mas o homem fiel, quem o achará? Quem achará o verdadeiro? Todos falam que são bons. Se eu chegar para você no final do culto, você me diria assim: Paulo, aquela mensagem que você falou foi para minha mãe, extraordinário, pena que ela não veio. Aí eu pergunto: mas e para você? Não, eu já sigo tudo aquilo, eu procuro, estou tentando fazer o bem. Ou então chega para um marido, para uma mulher, você vai perceber isso rapidinho. Chama o marido que não está mais suportando a mulher, fala: o que está acontecendo? Ela é isso, ela é aquilo, ela não me entende, ela faz isso e aquilo. Mas e você? Eu tento tudo, eu já faz tempo que eu estou tentando, me desdobrando, já assisti o filme A Prova de Fogo, já fiz 70 dias e estou tentando de tudo e nada dá certo. Aí você chama a mulher e pergunta: o que está acontecendo? Olha, eu não sei mais o que fazer, eu já entreguei até a minha vida e nada dá certo. Eu falo, eu oro, eu já cansei, eu dou de tudo, mas ele não me valoriza. Aí você fala: nossa, e quem que está mentindo?
É isso que o texto de Provérbios capítulo 20, versículo 6 diz: todos os homens apregoam a sua própria bondade, mas o verdadeiro justo, quem o achará? Sabedoria é você procurar conselho, ir atrás de pessoas que sabem o que você não sabe e pedir ajuda para elas. Sabedoria vem pela idade? Jamais. Jó capítulo 32, do versículo 7 a 9: dizia eu que a multidão dos anos ensine a sabedoria, mas na verdade os velhos e os grandes não são os sábios, e nem são eles que entendem o que é reto, mas a sabedoria é a inspiração do Todo-Poderoso que vem sobre nós. A sabedoria é a inspiração do Espírito Santo dentro da tua vida, que vai te transformar em uma nova pessoa. Se você ouvir uma mensagem dessa, por exemplo, eu trouxe aqui aquelas frases: reação à correção, reação a um presente, reação à presença de grandeza, reação à autoridade, reação aos próprios erros, reação ao conselho. E você acabou de ler frases que custaram mais do que 50 anos para o Dr. Mike estudar, aprender. Eu aprendi, coloquei ela na tela e você acabou de lê-las. Em menos de 1 minuto você lê todas elas e pode aplicar na tua vida. Sabedoria vem pela idade ou pelo conselho? Você pode aprender e adquirir sabedoria de 2 formas: pela dor ou pelo conselho. Se eu decidir me tornar um homem sábio pelo conselho, eu vou ouvir as pessoas e aprender com elas, e eu vou fazer perguntas para elas. Uma chave para você sair daqui nessa noite: faça perguntas para as pessoas que podem te ajudar. Chega para o teu pai ou para o teu irmão ou para alguém que te conhece e fala bem assim: o que você acha que eu deveria mudar? Quais são os erros grandes e graves na minha vida que eu deveria fazer diferente? Só que também ouça e saiba receber. Ah, você devia fazer isso. E você fala: nunca pensei, deixa eu anotar. Aí você pergunta para mais algum, porque em Provérbios 15, 22 diz que na multidão de conselhos os projetos se confirmam. Na multidão de conselheiros os projetos se confirmam, mas aonde não há conselho os projetos saem vãos. Provérbios 15, 22. Onde não há conselhos os projetos fracassam, mas com a multidão de conselheiros se confirmam. Veja se isso não é a palavra de Deus. Se nós aplicarmos esses princípios de sabedoria em nosso dia a dia, nós podemos transformar a nossa vida e a nossa história. Para nós sermos homens poderosos, mulheres poderosas e pessoas que fazem a diferença na terra, nós precisamos ser pessoas de sermos sábios. E por isso que eu falo de sabedoria, e eu mencionei no início da mensagem. Nós precisamos ser pessoas de decisão, como Daniel, que decidiu, assentou em seu coração não se contaminar. Aonde que você está indo? Não se contamine. Não assista aquele vídeo. Fuja da aparência do mal. Não contate aquela menina que você sabe que pode te prejudicar e pode fazer com que você se apaixone por ela. E isso está escrito em Provérbios também. Quando nós lemos a palavra de Deus no capítulo 26, nós aprendemos: não te prenda com os seus olhos e com a sua beleza. Fuja da aparência do mal. Não fique perto de pessoas que fazem aquilo que desagrada a Deus. Escute músicas que te inspiram. Lembra que eu disse que eu olhei o bolo, me deu vontade de comer, que algumas mulheres entram no shopping, quer comprar, alguns homens vê um carro novo, já quer trocar? A música que você ouve define o que você sente, e o que você sente define o que você começa a fazer. Eu tinha um amigo meu bem depressivo, eu entrei no carro dele, ele ouvindo um monte de música depressiva, eu comecei a ficar depressivo. Aí eu entendi na hora por que ele era depressivo. Ele estava ouvindo um monte de música depressiva, inclusive eu estava indo naquela. Eu falei: viu, será que não dá para você trocar essa música aí para a gente ouvir uma um pouco mais animada? Então aquilo que você ouve, Davi tocava e o espírito maligno fugia de Saul. A música tem um poder diferente de quase todas as demais coisas que você pode imaginar. Ela define os teus sentimentos, ela define a presença de que espírito vai estar na tua casa e dentro e perto e próximo de você. O espírito mau de Saul saía por causa da música que ele ouvia. Eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Salmo 101, versículo 3. Eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu não me associarei com homens vãos e dissimulados. Salmo 23, 26, versículo 4. Eu não vou andar com aqueles que não acreditam em mim. Provérbios 23, 9. Eu vou tomar uma decisão de ser diferente na minha sala de aula. Eu vou tomar uma decisão de me tornar um juiz que defende o evangelho, não que impõe, mas que protege de modo justo. E fiquem tranquilos, a Bíblia nunca foi destruída pela ciência. Ao contrário, antigamente a ciência achava, e as pessoas mais velhas sabem disso, que se você tivesse doente, você tinha que tirar sangue das pessoas. E depois descobriu que a vida está no sangue, você na verdade precisa fazer transfusão de sangue.
para trazer a vida novamente. E a Bíblia já diz em Levíticos que a vida está no sangue. Os cientistas achavam que tinha 1000 e poucas estrelas, e depois descobriu-se que as estrelas são incontáveis, como Deus disse para Abraão. A Bíblia, repleta de verdade, nunca destruída pela ciência. Descanse o teu coração. Nunca confunda a opinião de um cientista e como ele interpreta uma evidência com a verdadeira ciência. A verdadeira ciência foi criada por Deus e ela confirma a palavra de Deus. É muito fácil, e eu brinco, você achar o esqueleto de um macaco que não existe mais e chamar ele de um primata. É um ancestral nosso. Não, é um macaco extinto isso. E é o que aconteceu com o Australopithecus, que é aquele Lucy que você aprende na escola. É muito fácil você interpretar como você quer. É muito fácil lavar a mente de uma criança. É muito fácil eu te montar uma história, mas você não viveu ela, não viu ela, não estava lá no dia da criação, quando Deus fez, e você criar um monte de interpretação, e pior, tentar impô-las nas crianças como se fossem verdades e afastar as pessoas de Deus. Decida no teu coração não se contaminar. Decida fazer a diferença. Fala, quer saber, eu vou entrar aí para fazer a diferença. É desses de que Deus está precisando na face da terra. E para nós encerrarmos a mensagem, não que está no finzinho, mas é o último ponto. A Lana ainda às vezes brinca comigo, ela fala, às vezes você fala que está acabando a mensagem, fala, eu vou falar mais a última frase, você fala mais uns 10 minutos, então eu vou tomar cuidado de falar que está no final, mas agora de fato está próximo ao fim, é o último ponto. E o ponto é, Marcos capítulo 10, versículo 29 ao 31, não precisa abrir sua Bíblia, anote esse texto, grave ele. Nesse texto eu vou explicar o que Jesus fala ali. Se você depois tiver um tempo, faça um estudo dele, que é extremamente relevante. Jesus, essa historinha agora que eu vou falar é uma conjectura, é algo que eu montei, não é heresia, mas é para ilustrar, e é algo que eu imagino como se tivesse acontecido mais ou menos assim. Jesus olha um monte de cristãos, fala, nossa, tem um monte de gente aqui bem intencionada, pessoas boas, só que eles não abrem mão de muitas coisas na terra por causa de mim. Eles não abrem mão de dinheiro por causa de mim, porque eles amam o dinheiro. Aí ele fala, quer ver um negócio? Viu? Vende tudo que tem e dá aos pobres. Não, Senhor. Aí aquele homem rico se entristece. Aí ele fala, olha, não abre mão do dinheiro. Ele chega para alguns discípulos, eles falam assim, viu? Deixa eu só sepultar os meus pais. Deixa eu esperar meu pai morrer, eles já estão de idade, depois eu vou te seguir. Aí Jesus, não. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Siga-me, cada um. Venha atrás, venha comigo. E Jesus observa e fala, nossa, quanta gente boa. Quanta gente maravilhosa na igreja, quanta gente maravilhosa que me segue, mas não abrem mão de dinheiro, ou não abrem mão da família, ou não abrem mão de uma propriedade, ou de um filho, ou de um irmão. Aí Jesus fala bem assim, isso em Marcos capítulo 10, versículo 29, e respondeu e disse-lhe Jesus, tudo o que você abrir mão aqui na terra, em casa, campo, irmão, pai, mãe, filhos, por amor do evangelho e de mim, com perseguições aqui na terra, vocês receberão 100 vezes mais em casa, campo, pai, filho, irmão. Aí ele conclui, ainda nesse tempo, porque tem muito cristão que quer falar, não, eu vou abrir mão, porque daí lá no céu eu vou ter recompensa. Ele, não, já neste tempo, Marcos 10, 29 a 31. Só que na sequência ele fala, porém eu entendo que muitos de vocês não sabem, não entendem isso e não vão seguir isso. Por isso muitos que aqui são os últimos, lá no céu será o primeiro. E muitos que aqui são os primeiros, lá no céu será o último. O que Jesus está nos ensinando? Eu sei que muitos cristãos não sabem que eles podem ter uma vida abençoada na terra. Passa um sufoco no casamento. Fica devendo até as cuecas a vida inteira. Devendo. E vem cobrança. E é a ligação. Ai, quem que está ligando? Vamos trocar o número. A pessoa vive trocando de número de telefone, fugindo de cobrança. Mas ama a Deus. Ora o dia inteiro. Fala com Deus. Mas não tem coragem de abandonar, de abrir mão de uma festa com a família, por amor de Jesus Cristo. Não abre mão daquilo, não abre mão de uma música que gosta de ouvir, não abre mão de um curso ou de uma companhia, de um coleguinha que ele é, não consigo abrir mão dele. E Jesus falou, olha, você vai ter uma vida miserável aqui na terra, porque você vai ficar devendo tudo, você não vai conseguir pagar suas contas, mas nos céus você será o primeiro, no céu. Esse Jesus está dizendo para aqueles que são simples e não conhecem a verdade. E esse é um grande princípio que pode ser aplicado sobretudo nas finanças. Isso não quer dizer que se você levar uma vida desleixada, porque Deus conhece o interior e o coração de cada um de nós, que você não vai colher isso e perder galardões nos céus e na terra. Ao contrário, em Gálatas 5, 19 ao 21 diz quais são as obras da carne: lascívia, prostituição, idolatria,
e um monte de outras, e aí na sequência está assim: e aqueles que praticam tais obras não herdarão o reino dos céus. Nós não somos salvos por obras, mas as nossas obras podem retirar a nossa salvação. O que eu estou dizendo é o seguinte: tem pessoas que falam, eu acredito em toda a Bíblia, eu só não acredito em Malaquias 3:10, quando fala, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Eu não consigo acreditar nisso. Aí eu inclusive procuro desculpa, é coisa de levita. Não era coisa para levita, porque Abraão deu dízimo antes de Levi nascer. Então não era para os levitas. Não é de Antigo Testamento, também não é. Mateus 23:23, hipócritas que dão o dízimo, mas não fazem o bem. Deem o dízimo e façam o bem. Jesus falando isso em Mateus 23:23. Não, o dízimo era só para as coisas, para dar em alimento também. Não, em Gênesis nós aprendemos que quando, seja pela distância, seja pelos mantimentos, seja pelo que eles tinham, eles podiam levar o dízimo em prata ou em ouro. Muitas vezes você não consegue abrir mão aqui na terra, por amor de Jesus e do Evangelho, e você vai colher aqui na terra. Eu vou te dizer uma coisa: se for para você escolher duvidar de uma parte da Bíblia, não duvida de nenhuma, mas se for para escolher uma, não escolhe a parte que Deus falou que vai abrir a janela dos céus e derramar uma bênção tal sobre a tua vida, e vai encher os teus celeiros e transbordar de mosto os teus lagares. Bem na parte da prosperidade você vai duvidar, na parte em que Deus vai te abençoar. Eu vou te dar uma dica. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou: quando eu entrego o dízimo, eu não espero nada em retorno, porque eu não faço troca com Deus. Quando você entrega o dízimo, eu vou contar uma coisa aqui, e talvez você nunca tenha pensado nisso. Você não está ajudando a pagar a conta de luz da igreja, você não está ajudando a manter a igreja. Claro, isso vem como consequência e também mantém, mas não é o propósito do dízimo. Quando você dizima, você está plantando para a tua própria colheita. É a tua própria. Quando eu entrego uma semente, eu coloco ela no meu campo e ela se reverte para mim. Minha mãe me ensinou isso desde pequeno, e eu gosto da história do Rockefeller, do pai, eu não digo da família, porque o pai disse, o chefão, aquele que ficou trilionário, que depois que, desde pequena, a mãe dele ensinou ele a entregar dízimo. E se ela não tivesse ensinado ele a entregar dízimo de $10, ele não teria entregado do primeiro milhão que ele ganhou. E ele ganhou mais do que trilhões. Ele foi um dos grandes homens que ajudou missões dos Estados Unidos em Israel. Inclusive tem um nome dele lá em Jerusalém, que ajudou na construção, em um monte de atividades cristãs espalhadas pelo mundo através da semente dele. Mas isso não se reverteu para a colheita da igreja, do pastor, do pregador. Era para ele mesmo que ele estava plantando. Só que quando você planta, você deve esperar algo em retorno. Esse homem que olhou para mim e falou: eu não espero nada em retorno. Aí eu falei: você acha que Deus vai te abençoar e abrir as janelas dos céus? Eu acho. Falei: isso não é esperar algo em retorno? Ele: eu nunca pensei nisso. Semente é para ser plantada e colhida. E a Bíblia, Jesus compara em Marcos 4:27, tudo que você oferta a uma semente, ela volta para você. Tudo que você fizer acontecer para os outros, Efésios 6:8, Deus fará acontecer para você. A decisão de semear ou não é tua. Depois que minha mãe se converteu, ela disse que ela nunca mais deixou de entregar 1 centavo de dízimo. Sempre, inclusive muitas vezes nós ajudamos ela, quando vemos que entrou um dinheiro específico, a gente anota um papel para ela, tal valor que vai ser separado para o dízimo. Eu aprendi isso desde pequeno. Muitos cristãos aprenderam isso desde pequeno, seguem isso. Só que existem muitos que estão cometendo o erro de não esperar uma colheita, e você não colhe aquilo que você plantou. Quando você plantar, coloque um propósito específico na tua semente. Você já viu alguém plantar arroz? Aí você pergunta: o que você plantou? Não sei. E aonde que você plantou? Também não sei. Não, ele sabe quantos grãos de arroz ele plantou, ele sabe quanto que ele pagou naqueles arroz, ele sabe quanto de feijão foi plantado, ele já tem uma estimativa de quanto que ele vai colher, e ele já sabe quanto que ele vai separar para ele, quanto que ele vai plantar de novo para colher novamente. E no dízimo não é diferente. Deus nos ensina o mesmo. Homens poderosos, homens diferentes, mulheres poderosas, são homens e mulheres de decisão. E uma das decisões, além de se tornar uma pessoa sábia, que você pode tomar na tua vida, de não se contaminar, de ser uma pessoa firme, é entregar os dízimos e as ofertas para a tua colheita, colocar um propósito nelas. Eu me lembro até hoje, quando eu fui, na verdade, foi no ano de novembro de 2013. Eu e meu irmão mais velho, nós fomos numa conferência do Dr. Mike, e ele estava falando sobre oferta e tudo, e ele disse: quem aqui quer entregar uma semente de R$8.500? E aquilo bateu forte no meu coração, ia machucar tirar todo aquele dinheiro.
E eu falei, eu vou entregar essa semente, eu vou entregar essa oferta. 2 meses depois, a renda que eu recebia todo mês dobrou, desde lá até hoje. Todo mês, o valor que eu recebia mensalmente foi dobrado, 2 meses depois daquela semente. Porque eu não estava plantando na vida da igreja onde eu coloquei aquele cheque, ou na vida do Dr. Mike, eu estava plantando na minha semente, era para a minha colheita. É muito fácil você falar assim, eu creio em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu creio em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu te pergunto, e você dá o dízimo? Mas na hora de pôr a mão no bolso, o dízimo é uma das maiores provas de honra, não só o dízimo, a oferta, a semente também. É uma das formas que você mais prova que você verdadeiramente acredita. Qual dos filhos acredita no pai? Pai, eu sei que se eu pular você vai me segurar, mas eu estou um pouco cansado, eu vou sentar um pouquinho. Ou aquele, pai, eu acredito que você vai me segurar e pula. É aquele que pula. A hora que a Bíblia, as Escrituras falam do dízimo, ela exige uma atitude tua. E é aí que você prova a honra e confiança em Deus. O dízimo, na verdade, sabe quem é ganancioso? Não é quem critica o dízimo. Tem muita gente endemoniada na internet, com um espírito perturbado e assombrador, criticando. Esses são os que não superaram a ganância. É aqueles que não têm coragem de abrir mão do que Deus, porque Deus deu tudo que você tem. Não, Deus não deu tudo que eu tenho. Você mesmo falou, Paulo, que Deus nos deu o controle da terra e nós trabalhamos na terra e produzimos a terra. Eu só vou dizer uma coisa para você, quem fez a terra foi Deus. Até o teu olho vem da terra, tudo que você tem veio da terra. Deus que fez o ouro, Ele que permitiu você poder administrar e governar o que Ele nos deu. Veio tudo de Deus. Me intriga muitas vezes, eu até estava conversando com Moisés esses dias, eu falei, Moisés, você já parou para pensar? Você começa a crescer, vai ficando, eu e você, a gente cresce, compra uma casa, compra um terreno, aí faz alguns investimentos, adquire uma renda, começa a trabalhar, constrói uma casa bonita, legal, aí casa, tem um filho, aí esse filho tem lá 12 anos de idade, ele fala, viu pai, só para avisar, agora eu sou dono dessa casa, eu chego a hora que eu quero, eu faço o que eu quero. Você fala, escuta, o que você está pensando? Você acabou de chegar, ô bonitão, você não é nada ainda, você não sabe nem ler e escrever direito. Muitos pais estão cedendo a esses filhos. Muitos filhos estão sendo maldosos com seus pais, quando nós, na verdade, não agimos nem do mesmo modo perante Deus, que é o dono de tudo que nós temos e nos deu tudo, tudo, inclusive o teu olho. Tinha uma foto brincando, falando assim, nunca viu o homem vir do barro? Aí tinha uma resposta assim, você já viu vir do macaco? Era uma brincadeira que eles estavam fazendo contra Deus, mas na verdade o homem veio do barro. Você sabia que quando tua mãe está grávida, ela tem mais fome? E tudo que você come na gestação vem da terra, arroz, feijão, água, tudo. E daí você alimenta aquela criança, o teu organismo separa os nutrientes necessários e produz um cérebro, um olho, uma orelha. Tudo que você tem foi da terra maravilhosa que Deus nos deu. E nós muitas vezes somos ingratos. O governo brasileiro pede 27% de imposto. E Deus precisa saber se você crê nele com 10%. Se você é capaz de confiar nele, Deus, eu vou plantar. Aqueles 8.500 daquela semente não era um dízimo, era uma semente separada que eu coloquei e pus no propósito no meu coração entregar. Mas você podia entregar aquilo. Sabe quem é que mais critica? Eles falam, olha, eu acho errado pedir oferta e dízimo para pessoas que não têm condições. Então você ia ter ódio de Elias, porque Elias chegou para a viúva de Sarepta e falou bem assim, viu, prepara primeiro para mim. Logo que ela tinha acabado de falar para ele, Elias, a gente está sem mantimento, eu acabei de quebrar uns gravetinhos aqui, uma lenha, e vou fazer a última refeição com meu filho e nós vamos morrer, vamos só esperar por causa da seca. E Elias falou, escuta, faz a refeição primeiro para mim e não se preocupe. Imagina que homem mau, entrega tudo que você tem para mim. Jesus também, você não iria gostar dele se você assim pensa, porque Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam entregando ofertas e sementes e falou, sabe quem que mais deu? Aquela viúva, aquela senhora que deu a menor moeda. Mas por quê? Porque ela deu de tudo o que tinha. Deus nos ensina que Ele quer que você seja uma pessoa sábia, um homem, uma mulher poderoso na face da terra, que transforma a vida de outras pessoas, mas nós precisamos ser pessoas de decisão, assim como Daniel foi, assentar no teu coração, não se contaminar e fazer a diferença onde quer que você esteja, e também semear e plantar no reino de Deus. E eu vou te falar por quê. Provérbios 13:22 diz que o dinheiro dos homens maus vai vir para os justos. E você sabe que aonde tem dinheiro tem poder? Não, eu não acredito nisso. Acreditando ou não, é fato isso. Se o Bill Gates chegar aqui, é perigoso a cidade de Vaiporã ser fechada inteirinha
Porque ele está entrando na cidade, porque estão procurando ele, porque ele tem influência, porque ele pode comprar tudo, porque ele é um homem poderoso, ele é um homem rico. É perigoso se ele parar de helicóptero em um lugar e falar um monte de bobeira, todo mundo acreditar em tudo que ele falou, porque aquilo impressiona. O dinheiro, a Bíblia fala que assim como o dinheiro serve de proteção, Eclesiastes capítulo 7, a sabedoria também serve de proteção. A diferença é que a sabedoria proporciona vida e o dinheiro não. O dinheiro pode te fazer, tem gente que fala, o dinheiro não me deixa feliz. Eu duvido que se eu te desse 20 mil hoje à noite você não ia sair feliz daqui. Nossa, eu ia sair super feliz. Ganhou na Mega Sena, eu ia sair. O dinheiro não é a única fonte da felicidade, mas ele proporciona alegria e boas experiências para as pessoas. Porque se eu tenho dinheiro, eu posso comprar uma cesta básica e te ajudar. Se eu tenho dinheiro, eu posso comprar uma Bíblia e te presentear. Eu posso comprar um livro e te presentear. A gente pode colocar cadeiras melhores dentro da igreja. Você pode comprar um carro mais seguro para a tua família. E quantas vezes você não vê acidentes na estrada e fala, nossa, se fosse um carro mais seguro, essa pessoa estava salva. É porque o carro não proporcionava. Os carros mais caros, o motor cai, abre 20 mil airbag, perigoso te jogar para cima e abrir um paraquedas para você ser salvo do acidente. Mas é mais caro, custa mais. Deus não quer que esse luxo, essa bondade e esse bem da terra seja para os ímpios. Ao contrário, a herança do justo vai ser receber a riqueza dos homens ímpios. Provérbios 13, 22. Esse é um princípio. Um taxista uma vez falou, eu não concordo de cristão ser rico. Eu falei, quem que você concorda de ser rico? Os ímpios? E dominar a sociedade? Deus quer que o povo dele cresça. E esse ensinamento de que nós não podemos ser prósperos na terra é para fazer com que o povo de Deus seja fraco e não tenha influência na sociedade, para que não se tornem ministros do Supremo Tribunal Federal, para que não se tornem juízes, para que não consigam dar boa educação para os filhos, para que percam os filhos na fila do SUS porque não deu tempo de fazer um exame muito importante, que mulheres morram na gestação por motivos simples e pequenos porque elas não puderam pagar um médico melhor. Deus quer que você cresça na face da terra, que você seja um homem e uma mulher poderoso. E para isso nós precisamos de sabedoria. E tudo o que foi dito aqui é pautado em Provérbios 4, 7. Sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria com tudo o que possuis. Se coloque de pé. E o texto ainda nos diz de inúmeras recompensas que a sabedoria nos traz. Eu quero te dizer, Deus te chamou para fazer a diferença na terra, mas nós precisamos tomar decisões diferentes. Quer uma vida diferente? Tome decisões diferentes. Quer uma vida dura e difícil? Se prepara para as coisas fáceis na terra. Não faz nada, dorme o dia inteiro. Você vai ter uma vida dura no final. Você vai passar necessidade. Você pode terminar num asilo. Você pode sofrer de forma muito severa. Agora, você quer uma vida mole, uma vida feliz, tranquila, com luxo, com tranquilidade, não para se exibir. Ao contrário, porque primeiro buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você quer uma vida boa no final da tua vida, e vida boa eu quero dizer, um casamento maravilhoso, dinheiro no bolso para você pagar bons estudos e não ficar preocupado com dívidas. A causa número 1 de divórcios é a falta de dinheiro. E eu vou te falar, se você está pensando em divorciar, pensa 3 vezes. Existe um estudo que levou 90 anos para ser concluído. 90 anos para ser concluído. E nesse estudo foi comprovado, foi feito um estudo com 15 mil jovens nos Estados Unidos. Foi acompanhado toda a história de vida deles. O pesquisador nem conseguiu terminar o estudo, ele morreu porque demorou muito. Aí aqueles que acompanharam ele depois chegaram às conclusões e tomaram as notas. Aquelas pessoas que eram fruto de uma família divorciada tinham 4 anos de vida a menos no final da sua vida. E esse é um estudo, isso foi comprovado, isso é demonstrado. Não é só você e a tua esposa e não tem nada a ver com o teu filho. Isso vai influenciar na tua família, isso vai influenciar na tua história. Nós precisamos de uma vida abençoada na terra, mas para isso precisamos de sabedoria. Senhor, eu coloco em tuas mãos a vida de todos aqueles que vieram aqui nesta noite. Te agradeço profundamente, Senhor, por ter trazido pessoas com o coração aberto e disposto a aprender do Senhor. Que eles voltem todos os domingos, que eles possam estar aqui. Eu sei que a igreja não salva ninguém, mas a igreja nos alimenta de Deus, e nós precisamos ser alimentados da palavra de Deus. Ensina-nos, Senhor, sermos pessoas sábias, a transformarmos aqueles que estão ao nosso redor e fazermos a diferença, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. E pastor, claro, com autorização, se depois do culto alguém quiser alguma oração específica para Deus te dar mais sabedoria, não que eu tenho, mas eu vou estar orando por você no final do culto, só me procurar, tá joia?